Olá a todos. Infelizmente, hoje eu não vou poder estar com vocês no horário comum ao vivo, então eu estou transmitindo o Shur de Shmirat HaLashon mesmo mais tarde. Antes de começarmos, eu gostaria de tocar em um assunto que não é diretamente ligado a Shmirat HaLashon, mas indiretamente assim ligado. Infelizmente, os dias que nós passamos não são dias fáceis, são dias muito complexos, dias que não sempre temos as coisas de forma clara, às vezes as ideias estão um pouco confusas, o nosso dia a dia está um pouco confuso. Entre outros, nesses dias surgem várias perguntas de Halakha, perguntas de todos os níveis, perguntas mais leves e perguntas muito, muito severas, que necessitam de uma resposta. A gente vê que Baruch Hashem, Gdolei Israel, os Rabanim, estão nos ensinando aos poucos cada um dos assuntos relevantes e eles têm que agora se aprofundar na Torá e decidir e responder perguntas que não são sempre perguntas simples. Como em muitas outras áreas dessa crise, no mundo da Halakha também, a gente pode dizer que existem fake news. Essa situação, a situação de incerteza, é um solo muito fértil para publicação de todo tipo de ideias, de todo tipo de opiniões, às vezes simplesmente ignorantes, às vezes com alguma agenda não sempre das melhores. E essas alahot que são publicadas, e essas opiniões que são publicadas como se fosse um consenso, e na maioria das vezes elas não têm qualquer base da alahá, ou da realidade, com certeza não veio de pessoas que são Talmidei Chachamim, estudiosos. Elas são muito perigosas porque elas podem vir a confundir a nossa cabeça, confundir a nossa visão da Halakha e, Chas v'Shalom, levar pessoas a transgredir proibições muito graves da Torá. Por isso é muito importante voltar e ressaltar e voltar de novo. Qualquer pergunta da Halakha que surgir deve ser perguntada ao Rabino. Baruch Hashem, na nossa Keilah, temos o Rav Yaakov Zilberman, um Talmid Chacham muito grande, ele sabe dar respostas. E temos Gdolei Israel no povo todo que estão trabalhando muito duro para achar soluções e respostas para todas as questões, em todas as áreas, seja nas áreas de Tfilot, seja nas áreas das relações familiares. De qualquer forma, de forma alguma, não aprender e tomar Halakha de notícias ou de manchetes. Às vezes essas notícias são muito sensacionalistas, elas não são exatas. Qualquer pergunta da Halakha deve ser perguntada diretamente ao Rabino. E Bezrat Hashem, o nosso Rav e toda a equipe vai tentar fazer o máximo para poder dar as respostas certas e ajudar as pessoas a seguir o caminho de Hashem, mesmo nessa situação. A Torá não entra em crise. Hashem e a sua Torá são maiores do que qualquer problema que a realidade pode criar. E Bezrat Hashem, nós vamos achar um caminho e respostas para todas as perguntas de acordo com a nossa possibilidade. Mas de forma alguma não seguir todo tipo de diretrizes ou explicações que não são baseadas na Halakha. O lugar de estudar a Torá é no Beit HaMidrash e não no jornal. Eu digo que isso é um pouco ligado com o nosso Shur de Shmirat HaLashon, porque, de novo, são publicações de informações que podem trazer um grande prejuízo para a pessoa particular e para a Israel no geral. É com pesar que eu digo isso, não é uma coisa fácil, e eu sei que não é muito o nosso assunto, mas ainda assim é importante estar ciente disso. Qualquer pergunta de Halakha, por favor, direcione aos rabinos. Vamos continuar. Vamos voltar agora para as Halachot de Shmirat HaLashon. Eu vejo que mesmo à 1h30 da tarde nós temos 2 espectadores, o que é muito legal. O shiur vai ser publicado novamente à noite, o link, para quem quiser escutar mais tarde. Na semana passada, na quinta-feira, começamos a falar sobre Lashon Hará pública. Falamos que, de forma geral,
Lashon Hara, falar Lashon Hara em público é tão grave, se não mais, do que falar Lashon Hara em particular. Existe uma exceção, e sobre ela a gente vai falar hoje. Existe uma regra que chama-se apeitlata. Apeitlata quer dizer que às vezes existe uma permissão de contar algo que em outra situação seria Lashon Hara, quando isso é falado em frente de 3 pessoas ou mais. Mas nós vamos explicar. A lógica por trás dessa regra é que quando contamos algo em frente de 3 pessoas, essa informação já se torna pública. Portanto, a pessoa que vai contar vai tomar cuidado de falar essa informação de forma que não seja Lashon Hara. Daqui a pouco nós vamos dizer quais são as condições para essa regra ser válida, mas antes de mais nada, tem que saber que quem pudesse abster e não falar Lashon Hara, mesmo nessa situação, com certeza faz algo correto. Mas vamos lá. Quando é permitido passar uma informação frente a 3 pessoas? Primeira condição é que o que estamos falando é algo que pode ser interpretado de 2 formas. Às vezes existem informações que, dependendo da entonação, dependendo da forma como eles foram faladas, dependendo do contexto, ela pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. O exemplo que o Hafetz Haim traz é quando perguntam, naqueles tempos não existia fogo, não era uma coisa tão fácil de achar, e a pessoa perguntava onde tinha fogo. E alguém respondia, olha, na casa do Moisés Chalé tem sempre fogo porque eles cozinham bastante lá. Esse cozinham bastante pode ser interpretado de 2 formas. Pode ser interpretado de uma forma pejorativa. É uma pessoa que está sempre fazendo festas, está sempre comendo. Ou pode ser de uma forma boa. É uma pessoa que tem sempre pessoas necessitadas em sua casa, ou que tem uma grande família que ele precisa alimentar. Tudo vai depender do contexto e da forma de como foi falado. A regra da permissão de falar frente a 3 pessoas é que nós supomos que uma informação que é falada frente a 3, ela vai ser falada com a entonação correta e também vai ser interpretada da forma certa, porque as pessoas veem que se essa informação está sendo falada em público, com certeza não teve aqui uma intenção de menosprezar ninguém, porque senão não se faria isso em público. A segunda regra, que na verdade é derivada dessa primeira regra, e é óbvia, é que quando nós formos falar essa informação, que ela pode ser uma informação que ela pode ser interpretada de 2 formas, não poderemos de forma alguma falar isso de uma forma que dê a entender que a nossa intenção é menosprezar alguém ou rebaixar alguém. Obviamente, se os meus atos, o meu tom, o contexto no qual eu conto é um contexto negativo, voltamos à lei de Lashon Hara clássica, que em público não só que não é permitido, como é muito mais grave do que a Lashon Hara particular. A terceira condição, que também é muito importante, é conhecer o seu público. Se temos uma pessoa no público que está nos escutando, que nós sabemos que é uma pessoa muito crítica, ou que sabemos que essa pessoa tem alguma mágoa com a pessoa de quem estamos falando, e automaticamente, de forma certeza, ele vai interpretar a nossa fala, a nossa história de forma negativa. Nesse caso, de forma alguma, vamos poder contar, mesmo algo que possa ser interpretado de 2 jeitos, mesmo de forma positiva, e mesmo sem acrescentar uma entonação negativa, uma vez que essa mensagem vai ser absorvida de forma negativa, com certeza, não podemos contar, não vamos poder transmitir essa informação. Se nós não sabemos que tem essa situação, fica permitido. Importante lembrar, se nós cumprimos com todas as condições, falamos só uma informação que pode ser entendida de 2 formas, e de uma forma neutra, e não de uma forma pejorativa. E não sabemos que temos na plateia uma pessoa que vai com certeza julgar a situação para o mal,
nós não precisamos nos preocupar com o julgamento de cada um. Isso já é responsabilidade individual de quem escuta, de saber entender a história de forma correta. Então, essas são as permissões para quem conta frente a 3 pessoas, quando essa permissão ela é relevante. A mesma coisa, agora temos que analisar sobre a pessoa que escuta uma informação que foi falada frente a 3 pessoas ou mais. Como dissemos, algo que foi falado frente a 3 pessoas, nós podemos considerar público. Nós podemos considerar que isso já não é mais segredo e as pessoas já sabem disso. Portanto, de certa forma, cumprindo com certas condições, vai ser permitido continuar e contar mais para frente. Porém, aqui também temos algumas condições. A primeira coisa é que no primeiro shiur de Shmirat HaLashon definimos que existem 2 tipos de Lashon Hara. Existe uma Lashon Hara que é uma Lashon Hara pejorativa, falar mal de uma pessoa, falar coisas ruins. Esse tipo de Lashon Hara não podemos de forma alguma, mesmo se já é público, mesmo se já foi falado frente a 3 pessoas essa informação, nós não poderemos repetir e transmitir ainda mais essa informação. Isso não tem nada a ver com a propagação da informação ou com a publicação dela. Nós somos proibidos de falar mal de qualquer Yehudi. Qual informação será permitida passar para frente? Será permitido passar para frente o segundo tipo de Lashon Hara, que é uma informação que poderia trazer algum prejuízo à pessoa, alguma aflição, mas não necessariamente é algo diretamente ruim sobre ele. Nesse caso, como nós supomos que essa informação já é pública e todo mundo já sabe, então nós não estamos causando o prejuízo. O prejuízo vai acontecer de qualquer forma e, portanto, não tem a proibição de transmitir a informação. Essa é a primeira condição que não tem, que seja só uma informação, não uma informação ruim sobre alguém, não uma informação pejorativa ou depreciativa, e sim só uma informação que poderia trazer algum tipo de prejuízo, e como ela já é pública, nós não causamos esse prejuízo. A segunda condição é que não temos nenhuma intenção de aumentar o boato. Ou seja, se contamos, por acaso, no meio de uma conversa, sem uma intenção maior de aumentar o bafafá, de aumentar a fofoca, de informar mais pessoas, mas estamos numa conversa e queremos contar, isso será permitido. Porém, se a pessoa tem intenção consciente de aumentar o boato, isso fica proibido, mesmo numa informação que ela é prejudicial ao outro. Um terceiro ponto sobre quem escuta. Se alguém conta algo ruim sobre si mesmo, em forma pública. Então, voltamos à mesma regra. Se é algo pejorativo, algo ruim sobre ele, então não é permitido espalhar e falar passar para frente essa informação, com certeza não tendo a intenção de envergonhar essa pessoa mais ainda. Se é algo que tem a ver com seus negócios, que tem a ver com que a publicação dessa informação pode ser prejudicial a essa pessoa, já que a própria pessoa, ela publicou e ela falou na frente de 3 pessoas e ela deve supor que essa informação já é pública, não tem aqui a proibição de aumentar e continuar contando. Uma última informação para hoje. Existe, fora a proibição de Lashon Hara, existe uma proibição de Rechilut. Talvez, Bezrat Hashem, a gente venha a falar dessa proibição. Essa proibição é uma proibição de contar para alguém o que foi falado sobre ele. Digamos, Reuven falou mal de Shimon, e para Shimon falar, olha, Reuven falou ou te prejudicou, isso é Rechilut. Isso é proibido mesmo numa situação que essa informação já é pública. Ou seja, mesmo que já foi falado em público algo prejudicial a Reuven, mas o Reuven ainda não escutou essa informação, não escutou que isso foi publicado. E se eu for e contar para ele, agora ele vai ter uma mágoa com quem publicou, é proibido transmitir essa informação. Muito obrigado, pessoal. Agradeço quem participou do shiur agora.
Agradeço a todos que vão escutar o shuro depois. E se Deus quiser, amanhã a gente volta com a transmissão ao vivo. Um grande dia para vocês e muita força para todos. Um abraço.